Bem, senhores, boa tarde. Eu agradeço a presença de todos. Nós vamos dar início, então, a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco. Desta feita, nós teremos como convidados a unidade de terapia intensiva, que eu queria já de antemão agradecer a participação em mais essa sessão clínica. Deixar aqui alguns informes para os senhores em relação à programação da semana, que me parece que todos recebem o WhatsApp que a gente passa. Quem, por acaso, não estiver na nossa lista de WhatsApp, por favor, me procure para a gente poder acrescentar. Basicamente o canal de comunicação onde a gente tem passado a programação da semana toda segunda-feira pela manhã. E essa semana, então, nós teremos amanhã uma sessão de cirurgia cardíaca e na sexta-feira uma sessão de amiloidose, aqui também neste anfiteatro. Os horários e os apresentadores estão todos especificados, eu não vou me alongar aqui em relação a isso. Passar para vocês que ontem nós tivemos a visita da Comissão Nacional de Residência Médica ao hospital, para fazer uma avaliação a respeito dos nossos programas de residência, basicamente com foco no programa da cardiologia clínica e no programa da ecocardiografia. E foram duas visitadoras. O hospital foi muito elogiado, houve uma entrevista com os residentes, a quem eu agradeço a participação, e depois, num fechamento, nos foi colocado algumas situações que nós precisávamos melhorar em relação principalmente a um espaço próprio para a residência médica. Isso naturalmente que já é um pleito nosso já há algum tempo, e a gente provavelmente vai encaminhá-lo para o próximo ano. O motivo da visita foi uma solicitação nossa de ampliação de 6 para 9 vagas do programa de residência médica em cardiologia e do credenciamento definitivo da residência de ecocardiografia. E nessa primeira avaliação nós tivemos a aprovação. Segundo as duas avaliadoras, o processo dará sequência por Brasília. É lógico que existem alguns problemas acontecendo no Ministério de Educação do ponto de vista de conseguir agregar profissionais não remunerados em volta de um projeto como a residência médica, mas ela acredita que até janeiro nós já tenhamos essa autorização, e já no edital de janeiro, que já vai ser lançado agora no mês que vem, provavelmente a gente lance ainda com 6 vagas, mas com a perspectiva de aumento para 9 vagas. Isso vem ao encontro da expansão do hospital para 2017, onde nós teremos aproximadamente mais 50 leitos, beneficiando principalmente os pacientes cardiológicos, que é o foco desse hospital. Esse hospital nasceu e, na minha forma de ver, deve se perpetuar como um centro cardiológico, atendendo pacientes da baixa à mais alta complexidade, mas o nosso DNA, toda a nossa expertise está voltada para a cardiologia. Eu costumo falar em algumas reuniões que esse hospital naturalmente é um hospital de doentes oncológicos, ortopédicos, urológicos, mas são pacientes que sem dúvida nenhuma são graves o suficiente para poderem estar aqui dentro de um hospital de alta complexidade, dessa forma então estarem recebendo tratamento de patologias de outros sistemas orgânicos em um hospital com esta característica. Por isso, a ênfase que eu acho que nós devamos perseguir esse nosso foco cardiológico, porque essa é a nossa expertise, foi exatamente isso que nos trouxe aonde nós estamos hoje. Eu não vou mais me alongar e quero passar então a moderação da sessão da terapia intensiva, que tem como tema complicações da imunodepressão na terapia intensiva. Sem dúvida nenhuma é um tema do dia a dia, é um tema do cotidiano da terapia intensiva, e sem dúvida nenhuma o grupo da terapia intensiva vai poder abordar de uma forma brilhante. Então, dando sequência, eu queria chamar o Dr. Carlos José, Carlinhos, conhecido de todos nós, e mais uma vez agradecer ao Carlinhos e os demais participantes que ele vai ter a honra de poder apresentar. Muito obrigado a todos. André, obrigado. Bom, não vamos nos demorar mais. Esse caso que vem assim, para a gente discutir hoje é um caso muito interessante e que eu acho que serve de exemplo para o que a gente vai provavelmente viver cada vez mais, né? A gente está... Últimas aquisições do ponto de vista de intervenção, por exemplo, na oncologia clínica,
estão relacionadas à questão da imunomodulação, por assim dizer. Esse é o caso em que o lado da imunossupressão vai prevalecer e as complicações a partir daí. Mas eu acho muito, muito provável que a gente comece a ver complicações da imunomodulação, tanto pela exacerbação do sistema imunológico, quanto da imunossupressão. Então o Renato vai apresentar o caso e a gente vai conduzindo aí nas intervenções. Então, a gente vai falar hoje sobre um caso que foi bastante interessante, bastante complexo, que internou com a gente agora no mês de abril de 2016 e ficou aqui no hospital por 4 meses, né? A gente vai falar sobre complicações da imunossupressão na terapia intensiva, né? E paciente, 52 anos, masculino, inicia em março de 2016 com um quadro de cansaço, uma tosse seca, rubor facial e febre com dias intercalados, acompanhadas de calafrios, né? E os sintomas foram piorando de forma progressiva. Dia 7 de abril ele procurou a emergência do procardíaco. HPP dele, ele tem uma retocolite, né, ulcerativa e vinha em uso de imunossupressor, o infliximab, e o uso de corticoides, né? Além disso, ele tinha fístula perianal. No exame físico da admissão, reparou que ele estava desidratado, hipocorado, ele tinha estertores em bases pulmonares, né, com edema de membros inferiores, e o que chamou a atenção era uma saturação de 83% em ar ambiente, né, e uma temperatura ali de 38,8 com uma frequência respiratória de 28. No exame de sangue dele tinha uma PCR alta, uma PCR de 17,8, uma PO2 na gaso de 58 em ar ambiente e um leuco ok, mas com 21% de bastão. Esse é o raio-x dele de admissão, né? Então, o quadro que a gente tem é um paciente imunossuprimido, né, com quadro pulmonar. A gente foi realizada uma tomografia de tórax, que é essa daí. Consolidação importante, né, nos 2 hemitórax. Renato, volta um pouquinho a imagem, só para... O raio-x ou a tomografia? A tomografia mesmo. Já está com a tomografia. Calma aí. Eu vou pedir para o Felipe tecer um comentário em relação à imagem chegada. Bom, na verdade, a primeira impressão é um paciente imunossuprimido com uma pneumonia comunitária. Ponto. É uma pneumonia extensa. A gente vê, aí eles não têm a imagem do mediastino, mas seria interessante mostrar que não tem grande linfadenomegalia no mediastino. O que tem efetivamente esse infiltrado misto, mas com predomínio alveolar bilateral, sem gradiente gravitacional dependente ainda. Dominique, você quer fazer algum comentário com relação à imagem? A impressão que a gente teve do paciente chegando na emergência era de um paciente realmente em uso de imunossupressor, jovem e com uma infecção, a princípio, uma infecção comunitária. Foi daí que a gente startou, e pensando em paciente imunodeprimido, daí que a gente startou as hipóteses diagnósticas. Aí o Renato vai falar das investigações, isso. Me chamou a atenção o leucograma do paciente com 5.800 leucócitos, apesar da gravidade clínica do doente. Um desvio à esquerda importante, uma PCR alta, mas 5.800 leucócitos, a despeito de estar em uso corticoide. Eu queria... Como é que vocês interpretaram isso, Nancha? Provavelmente efeito do infliximab, e o corticoide dele era uma dose baixa e irregular. Tá? Lembrando que esse doente tem retocolite ulcerativa com 2 fístulas na região perianal.
e não tinha screening prévio nenhum antes de começar o infliximab para os germes usualmente que acometem usualmente esses pacientes. Bom, o Felipe muito bem caracteriza a imagem tomográfica em nível pleuropulmonar. O André chama atenção para o padrão leucométrico e com desvio à esquerda, mas eu ainda chamaria atenção para os dados de laboratório que há uma insuficiência renal em curso, existe um envolvimento hepático provavelmente em curso, o paciente apresenta uma síndrome anêmica e o quadro de admissão à emergência do hospital me parece um quadro de insuficiência respiratória também em curso. De forma que, neste momento, a minha visão sobre o caso é de uma pneumonia comunitária grave, num paciente com um imunocomprometimento induzido e que, a meu juízo, já cursa com insuficiência respiratória. De forma que eu pensaria num caso bastante grave, num hospedeiro, entre aspas, comprometido pela sua doença de base e pelo tratamento em curso. Com 1 mês de evolução, aproximadamente. Isso, 1 mês de evolução, mais ou menos. Normotenso, ele tinha uma saturação baixa, uma frequência respiratória alta, né, de 28, e febril. Esse paciente não era beta-bloqueado, não, porque chama atenção também a frequência cardíaca dele não está tão alta. Não. O diagnóstico, né, é um choque séptico pulmonar. Então tá como choque séptico pulmonar, como eu falei. A sepse pulmonar. Não, digo, ainda assim, elucubrando na admissão. É uma sepse pulmonar. Né? Isso. Não tem por causa da pressão, mas você pode ter critério para choque. Tem um tacrolactato de 1.7 tem um lactato, tem 1.7. Lactato 1.7. Então, mas no contexto de uma falência orgânica, você tem PO2 baixo, tem agressão hepática, agressão renal, você tem uma leucopenia, que poderia ser um sinal de gravidade da sepse com desvio para a esquerda. Eu poderia dizer que a leucopenia é pela sepse, pode ser por infliximab, mas pode ser a sepse também. No indivíduo, quer dizer, ele pode estar sustentando pressão ainda por ter uma função cardíaca normal. Ele tem um quadro de sepse com disfunção orgânica múltipla. Né? Ele tem realmente, mas... choque metabólico. Sem choque Pronto, ainda. melhorou não? Sem choque ainda. Então, Oi? A gaso tinha uma PO2, que eu citei aqui, de 58, tinha um pH normal, não tinha acidose metabólica, o bicarbonato também normal. Posso fazer uma perguntinha rápida? Esse paciente ele pode ser caracterizado como pneumonia comunitária, apesar dele ser um paciente cronicamente imunodeprimido e ainda fazer uso medicamentoso de corticosteroide? Quer dizer, você pode tipificar como apenas comunitária ou não como imunodeprimido? Do meu ponto de vista, ele tem uma infecção comunitária, né? Porque ele é um paciente imunodeprimido, e isso com certeza é um agravante. A gente tem que afastar aí tuberculose, doença fúngica, enfim, outras patologias não tão comuns, mas ele não tem história de internação recente, então assim, a gente a princípio não pensou em germe hospitalar, né? Em nenhuma infecção por... ele não tem uma internação menor do que 6 meses, não tem assim outros fatores de risco. Mas tem 3 tipos de pneumonia: comunitária, hospitalar e imunodeprimida, né? Cortar na sua casa. Tem. Aí você tem que cobrir realmente pensando em outros patógenos para esse paciente, por ele ser imunodeprimido. Apesar dele ser um paciente imunodeprimido, ele não tem os critérios de infecção relacionados à assistência à saúde, que seria quimioterapia, hemodiálise, internação em terapia intensiva nos últimos 6 meses, ou quimioterapia em sistema de day clinic. Então, ele é um paciente imunodeprimido pelos medicamentos, né, que ele faz pela doença de base, que ampliaria as etiologias possíveis para essa infecção pulmonar, mas a gente não pensou em patógenos, em bactérias multiresistentes relacionadas à assistência hospitalar. Então, esse esforço respiratório, a gente optou por colocar ele em
prótese ventilatória, né? Ele a princípio necessitava de pressões altas, uma FO2 de 100%, né? A gente sedou com fentanil e midazolam e começamos aminas para ele, Nora a 0,4 e uma dobutamina a 5 microgramas por uma bradicardia. No CTI a gente optou por aumentar aí, esse espectro e começamos um Tamiflu e um Ecalta para cobrir melhor a infecção fúngica e viral. Foi coletado a secreção traqueal dele, né, pedido aí um BAL, e a gente monitorizou o paciente com lídico, PAM, PVC e um capnógrafo. Renato, só um segundo. Felipe, comenta, por favor, a ampliação do espectro com o antifúngico e o Tamiflu. Por que não com a cobertura para germe atípico, com macrolídeo? Ele já estava com TASO e ácitro, né? Isso. Ele já estava com TASO e ácitro, então, em tese... Isso, ele já estava com TASO e ácitro. A grande questão aí, a gente ficou preocupado com a função hepática dele e foi coletado material respiratório na expectativa do BAR e da fungoscopia, obviamente, também da pesquisa de pneumocistes. Ou seja, esse é um paciente que pode ser qualquer coisa. Esse é o problema. Quando você tem um paciente imunossuprimido, nesse caso, o infliximab é um anti-TNF que tem algumas perspectivas em relação a infecções mais frequentes, que a gente vai discutir para frente. O problema é que o tratamento dessas infecções passa necessariamente por se pensar na função hepática desse paciente. Ele já tinha pelo menos 3 ou 4 vezes o valor normal de transaminases. Talvez por má perfusão, talvez pela doença de base. Então a gente optou por esperar, ainda assim, porque isso demoraria horas, do resultado desse material, dessa análise inicial. Então, e foi isso que a gente fez. Por isso não ampliamos ainda mais. Mas pode ser vírus, é menos frequente nesses pacientes, mas pode ser fungo, e dentre eles aspergilos, histoplasma, pode ser tuberculose, e todas as drogas, todos os tuberculostáticos têm comprometimento, ou quase todos, hepáticos. Então a gente tem que tomar uma decisão baseado no hospedeiro, matar o que estava matando ele, mas não necessariamente matá-lo com tratamento. E a gente teria essa informação rápida. Comenta um pouquinho mais o Tamiflu para a gente, porque o Tamiflu virou uma grande polêmica em relação a se faz, se não faz, se funciona. Se faz, se não faz, se funciona, se não funciona. A gente tem alguns questionamentos na literatura a respeito da sua utilização e até mesmo nesse paciente acreditando que a forma como ele abriu o quadro provavelmente já devia ter mais do que 48 horas de doença. E aí qual é o espaço efetivamente onde a gente está querendo efetivamente economizar a reação adversa? Se o Tamiflu aí, como é que foi pensado isso? O Tamiflu, quer dizer, a insuficiência renal entrou no contexto da sepse grave com disfunção multiorgânica de cara, né? Ele ainda não estava chocado, mas ficou hipotenso logo na emergência e rapidamente evoluiu para tal. Ou seja, já era o início, ele estava começando a descer literalmente a ladeira, e uma doença que já estava arrastada, já vinha há mais de 3 semanas com sintoma. A questão do Tamiflu, André, um paciente grave como esse, eu acho que você não tem que poupar nada até você ter o resultado. Foi pedido painel viral para ele, que tem os seus questionamentos, dependendo do que é feito, com PCR ou não, etc. Mas a gente fez questão de ampliar o espectro diagnóstico e também terapêutico na medida do possível, na medida da disfunção orgânica que ele apresentava, e seguimos em frente. Pessoalmente, todo paciente de insuficiência respiratória grave que interna com uma imagem suspeita de vírus, eu acho que você tem que cobrir. Depois você rever, entendeu? Isso vai repercutir em prognóstico positivo para o doente? Tem grupos que dizem que sim, tem grupos que dizem que não. Até porque hoje a gente sabe que não é só H1N1, H1N2, a gente tem um espectro de vírus que a gente achava no passado que não eram patógenos e que hoje são. Alguém já tratou rinovírus aqui como patógeno? Eu já vi paciente com rinovírus fazer SARA. Então, assim, é raro, mas a gente tem que prestar atenção nos vírus, sim. E não só o Tamiflu, mas pensar em ribavirina, etc.
né? Até a própria amantadina, né? Que é uma droga antiviral, não só usada para partos. O Tamiflu, a gente começou porque a janela já estava em curso de ser perdida, né, o melhor benefício para o paciente, e estava completamente dentro do contexto epidemiológico, porque esse ano, em final de março, início de abril, estavam tendo vários já casos confirmados de influenza H1N1, inclusive com um aumento de óbito em São Paulo, e a gente já começava a observar o aumento da incidência aqui no hospital e no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, isso também foi feito num paciente imunodeprimido dentro do contexto epidemiológico. Né? Talvez se fosse hoje, a gente não faria isso. E outra coisa, o paciente ele, não negava uma síndrome gripal. Você perguntava assim, você estava com dor de garganta? Não ficou? Ele não negava, entendeu? Então, a gente não conseguiu excluir uma síndrome gripal no paciente com uma pneumonia grave imunocomprometida. A gente optou por iniciar. Lembrar que o paciente que chega numa condição dessa, precisando de uma fração de oxigênio de 100%, você não vai ter uma segunda chance de corrigir o diagnóstico. Né? Isso aí. E no segundo dia, né, o paciente ainda hipoxêmico, em ventilação mecânica, com uma PF menor do que 200, a gente optou pelo recrutamento alveolar. Foi associado o Bactrim ao esquema, né, pensando em uma pneumociste, e pelo eco que a gente pediu para calibrar o lídico, a gente viu um débito de 3,2, a gente acabou aumentando aí a dose da dobutamina para 7,5. Nesse dia tinha um exame que ainda mantinha um leuco normal, mas com um desvio importante, 28%, e uma PCR que é em queda de 15,5, com uma procalcitonina de 4,5. Esse paciente recrutou e a PF dele, a gente conseguiu um resultado positivo aí nesse recrutamento. No quarto dia, ele evolui com uma piora da função renal e a gente optou pela HD contínua dele. Ele estava em choque ainda, então a UF ficou zerada, né? Ele estava com nora a 1 micrograma quilo minuto, uma dobuta ainda a 7,5, e a gente iniciou uma vasopressina para ele. Saiu o resultado do BOL, né? Veio um BAR positivo, e com isso a gente iniciou RIP, Levo e Amica. A gente manteve ainda o Tazocin e a gente suspendeu o Tamiflu, Ecalta e o Bactrim. Raio-X pior novamente, e a gente optou por recrutar o paciente de novo, só que dessa vez sem uma resposta clínica e radiológica significativa. Laboratório nesse dia que me chamou a atenção é uma PSR que aumenta de 19 e uma plaqueta de 69 mil. Mantendo aí hemoglobina de 10 e uma SVO2 de 40%. A gente aumentou a dose da dobuta para 10 microgramas quilo. Renato, só uma coisa. Felipe, você atribui esse agravo dele, obviamente a resposta inflamatória dele já estava deflagrada, mas a não cobertura para o germe que foi isolado do BR positivo justificava tudo? A gente vai ver que sim, né? Justificava, porque ele teve uma piora expressiva, hemodinâmica, respiratória, não se tentou recrutamento, a hemodinâmica só piorava, parâmetros de má perfusão, associado à disfunção hepática. Esse lactato aí tem um aumento secundário também de disfunção hepática, e na verdade o paciente estava literalmente morrendo. Começamos ali o esquema de escolha venoso para tuberculose, que é a levofloxacina com aminoglicosídeo, e apesar de ter iniciado o RIP, com essas doses de aminas, a absorção disso é zero. Então o que estava entrando efetivamente era o levo e a mica. Poderia ser, como eu falei, qualquer coisa, mas a gente já tinha o painel viral que saiu negativo. A impressão inicial era que efetivamente não tinha, pelo menos
na análise inicial do lavado não tinha nada para fungo, e a gente pagou para ver porque o fígado estava lambendo, literalmente. Então, levo e amica, suporte hemodinâmico e respiratório pleno. Subsequentemente, esse doente foi recrutado em prona. Nós pronamos ele e recrutamos. Aí ele efetivamente abriu o pulmão e... Enfim. Vai seguir. Vou fazer uma pergunta. Nesse momento, quarto dia... Bom, já entrou no quinto já. Põe o quinto então, para ver se eu preciso fazer a pergunta. Bom, então eu vou fazer a pergunta. Então entramos no quinto dia. O Felipe, no quarto dia, você tendo um paciente já com um vasoconstrictor, 2 inotrópicos, sendo um deles com propriedade vasoconstrictora, em dose vasoconstrictora, mantendo falência orgânica múltipla em progressão, não se pensaria, não seria um momento de se discutir um suporte mecânico com ECMO precedente, não? Pois é, Marcelo, ele no quarto dia, com o ajuste da ventilação, ele deu uma melhorada. Ele efetivamente esperou do quarto para o quinto dia. E a ECMO, nós temos uma expertise muito grande aqui no hospital, é uma estratégia super viável, mas a gente não tinha tentado tudo ainda, né? E esse paciente não tinha, na minha opinião, o tratamento efetivo da sepse dele, como tinha começado 24 horas antes. Aí melhorou um pouquinho, a gente ajustou a ventilação, mantendo sempre parâmetros protetores, com delta de pressão de 14, etc. Ele não tinha uma acidose respiratória tão significativa, porque a diálise estava equilibrando isso. E acabou que nesse dia eu dei um basta. Nesse dia eu falei, não, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente precisa efetivamente abrir esse pulmão, de forma até mais tardia do que a gente normalmente faz. A gente pronou, ele lavou o CO2, que é a resposta à prona, é a queda do CO2, caiu rapidamente, e aí ajustei a ventilação, nós recrutamos em prona, que não é uma manobra em que vocês vão ver em nenhum trabalho, mas sim em casos extraordinários. Você pode associar a manobra de recrutamento com a posição prona, à medida em que você mudando o eixo de pressão sobre o pulmão em prona, você também precisa de menos pressão para abrir esse pulmão. Foi o que aconteceu, e abriu rápido. Ele brilhou em prona, não precisou ser repronado, foi pronado uma vez durante 16 horas, foi despronado e sustentou a ventilação e seguiu em frente. Assim, o que fez diferença para esse paciente? Claro, o suporte pleno, mas a entrada do antibiótico correto, que é o que a gente sabe que muda o prognóstico. Dominique, esse esquema RIP 4 drogas em BK foi optado porque essa tem sido a tônica frente ao contexto epidemiológico da tuberculose, com casos de resistência, enfim, ou esse paciente era um caso particular, ou seja, reativação de foco primário a partir de imunossupressão? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um paciente com este perfil, utilização crônica de drogas imunossupressoras em associação, ele mereceria ser rastreado de maneira prospectiva antes do desenvolvimento da doença? Como é que você conduziria essa questão? Em relação ao esquema de tuberculose, o RIP com 4 drogas ele é adotado há 2 anos pelo Ministério da Saúde, então isso é feito para todos os pacientes. Você faz a rifampicina isoniazida com a mesma dose que era do RIP e diminuiu a dose total diária da pirazinamida e do etambutol. Tá? O tempo total de tratamento continua sendo 6 meses. Tá? Em algumas situações você expande para 9, 12, às vezes até 18 a 24 meses de tratamento. E isso foi adotado frente ao perfil de resistência que vem sendo descrito da tuberculose. Então, atualmente, o tratamento preconizado é de 4 drogas, mesmo paciente com tuberculose primária. Tá? E em relação ao rastreio, é exatamente isso que a gente estava conversando ontem mesmo, perguntei para o Renato e para o Felipe, a questão do rastreamento desse paciente, porque é realmente necessário que os pacientes que vão fazer início de imunossupressor eles sejam rastreados para tuberculose latente, especialmente os pacientes que vão fazer droga
com esse perfil que esse paciente fez, que estão realmente associadas à reativação de tuberculose. Então, o mais provável para ele realmente é uma reativação de uma tuberculose latente. E só para falar ali que a gente manteve o Tazocin, veio o BR positivo, a gente manteve o Tazocin, o paciente tinha uma procalcitonina de 4,5, então poderia ser uma infecção bacteriana associada. E a gente também deixou o RIP, o etambutol, mais a micacina e levo, também pensando numa cobertura para micobactéria atípica, que seria uma outra possibilidade para esse paciente, não apenas micobactéria tuberculose, porque na hora que vem o BR positivo, você está incluindo tanto as micobactérias atípicas como a MTB. Então, aí no quinto dia, né, como o Felipe já citou, ele tinha um raio-x evolutivamente pior, então a gente optou por pronar o paciente e recrutar, né? Isso foi feito durante o período de 16 horas e a PF dele, que era uma PF de 104, a gente conseguiu no final desse período uma PF de 303. A HD a gente começou com uma UF, que até então estava zerada, deixamos uma UF de 100 ml/hora. No exame de sangue dele, que me chamou a atenção foi uma plaqueta de 49 mil, né? E um leuco, que até então era de 7, 6 mil, subiu para 23 mil. Né? A gente manteve aí o RIP, levo e a mica para o paciente. No sétimo dia, o paciente começou a apresentar uma melhora clínica hemodinâmica, né? A nora dele, que era uma nora alta, caiu para 0,28 e a dobuta a gente manteve em 7,5. O paciente nesse dia evolui com icterícia, tem uma bilirrubina total ali de 5 e a gente checou uma cultura de secreção traqueal que veio uma enterobactéria que era sensível à quinolona, né? E ele vinha em melhora ventilatória, a gente optou pelo modo PIVENT ali e a gente suspendeu o cisatracúrio do paciente. Plaquetas ainda em queda, em 28 mil com INR alargado de 2,15, a gente interrogou aí uma CVD. Paciente. Felipe, fala um pouquinho sobre o Bivente, para a gente entender um pouco o método. Na verdade, a ideia é usar menos sedação e curare possível. Então, com PF sustentadamente melhor, raio-x melhor, a gente parou o curare. À medida que o paciente começou a assistir, a gente passou para o modo ventilatório que permite a ventilação assistida em 2 níveis de pressão diferentes, associando o PSV para diminuir o trabalho respiratório e com isso sustentar a unidade alveolar aberta, e as coisas que a gente já faz já há um bom tempo com esse modo ventilatório. No 10º dia, o paciente evolui com uma melhora clínica importante, a gente retirou as aminas, a plaquetopenia começou a melhorar um pouco, então as plaquetas já estavam em 43 mil, com marcadores inflamatórios em queda, uma PCR de 8,6. A gente manteve o modo PIVENT, né, e o EHD contínuo, a bilirrubina também em queda. Nesse meio tempo, a gente chegou a discutir se ia ficar ou não com o RIP, devido a essa piora aí da função hepática, aumento de bilirrubina, né? E a gente optou por manter o RIP. A gente tem artigos que falam que isso pode acontecer, né? Você começa o RIP, você tem um aumento de transaminases que geralmente elas caem novamente com a manutenção do RIP. Então a gente apostou nisso e a gente manteve o RIP. No 13º dia, o paciente tem uma piora da anemia, né, uma
hemoglobina que era de 8,8, de quase 9, caiu para 7,2. A gente fez um concentrado de hemácias e pedimos uma endoscopia que veio uma úlcera gástrica com sinal de sangramento recente ali e uma esofagite. Foi iniciado um pantozol em pomba, foi mantido HD contínua e a plaqueta nesse dia era 64.000 com uma PCR ainda em queda, né? Modo ventilatório ainda bivente com uma PF de 350. Foi iniciado aí o desmame de sedação. No 18º dia do paciente internado, ele tinha nesse dia plaquetas de 117.000. A gente optou por uma realização de traqueostomia percutânea. A anemia ainda se mantinha, a gente chegou a fazer um concentrado de hemácia. A gente colheu um novo PAR que veio positivo no 17º dia de RIP, levo e amica, né? Esse paciente tinha uma sonda gástrica com resíduo alto, né, um resíduo avermelhado. A gente optou por passar uma sonda freca, né? Esse resíduo pode ser essa coloração avermelhada, isso pode ser do RIP. E a gente optou pela freca para uma maior absorção. Só uma coisa, Dominique, 17º dia desse esquema, né? Nesse contexto, vir positivo te chama a atenção aí no BAR? Ainda era positivo, mas era evolutivamente melhor em número de cruzes, né? Então a gente considerou como uma dificuldade, uma infecção, uma tuberculose grave num paciente imunodeprimido. Mas a gente continuou com o tratamento, isso não nos motivou a trocar e pensar em tuberculose multiresistente, não. Tá? Evolutivamente o número de cruzes era melhor. No 20º dia, né, a gente repetiu uma endoscopia em vigência aí de uma queda de hemoglobina e aí tinha uma úlcera gástrica já cicatrizada e uma esofagite péptica moderada com sinais de sangramento, né? Paciente sedado com Precedex, já em PSV, né? E nesse dia ele evolui com um quadro de bacteremia, chega a fazer 38,3 de temperatura. Ele tinha acessos antigos, a gente optou por retirar esses acessos e começamos para ele um Zevox, Mero e Ecalta. No 27º dia, com 7 dias de antibiótico, a gente suspendeu em vigências aí de hemoculturas todas negativas. Colhemos novo BR e esse BR veio com 3 cruzes, né? A gente achou um pouco estranho isso, ele ainda estava em uso de Ecalta. A gente repetiu esse BR no dia 30 e esse BR veio negativo, né? Depois desse PAR, a gente colheu mais 2 PARs que vieram negativos, então totalizando 3 BRs negativos. A gente suspendeu o Ecalta com 3 dias, o paciente já estava em desmame ventilatório, ficando 2 períodos aí em macro, apresentou um novo quadro febril e a gente retrocou aí os acessos dele. Foi suspenso a amicacina por causa de um nível sérico elevado de 22. O nível sérico normal, se eu não me engano, é de 8 a 16. Né? E paciente com hipoacusia. Quando o paciente... quando a gente conseguiu tirar a sedação do paciente, ter uma interação, a gente reparou que ele estava com hipoacusia. Então a gente suspendeu aí a amicacina porque é o provável causador. No dia 48 de CTI, esse paciente melhor evolutivamente, a gente suspendeu a levo após o 3º BR que veio negativo. O paciente estava desmamado já de ventilação mecânica, a gente trocou a cânula, instalou um permiquete para diálise
e demos alta para semi-intensiva em uso de RIP. Aquela diarreia do slide anterior, resolveu? Ele tinha uma retocolite, né? A gente veio culturas todas negativas, a gente não achou e resolveu. O que aconteceu é que a gente fez basicamente um Pentasa para ele, deu uma melhorada e ele, segundo o relato dele, da família, nunca esteve tão bem com Pentasa. Até hoje, inclusive, ele continua. Mas só para chamar a atenção de uma coisa, volta só um slide, Renato, por favor. Essa questão de nível sérico de droga foi super importante, porque a gente teve uma dificuldade de conseguir esse resultado. Esse resultado chegou 10 dias depois da solicitação dele. E isso pode ter pode ter gerado repercussão no que hoje esse paciente tem de sequela dessa internação, basicamente a hipoacusia. Ele vai ser submetido a um transplante coclear, mais na frente vocês vão ver, mas isso pode ter feito diferença. Da mesma forma que fez diferença para salvá-lo, quer dizer, fez parte do tratamento eficaz dele, ele ficou com déficit auditivo significativo e é uma droga que é dosada em São Paulo, etc e tal. Isso é uma coisa até que a gente tem que rever, né? Para esse tipo de doente, dosagem de nível sérico de drogas a gente tem que ter no mesmo dia, né? Isso muitas vezes pode fazer diferença. Eu acho que nesse doente talvez tivesse feito. Vocês acham que o choque séptico inicial do desse rapaz foi associado a uma forma agressiva de tuberculose com distribuição sistêmica gravíssima, ou acha que aquilo possa ter sido algum germe comum, ou um vírus, ou um outro elemento? Porque é verdade, ele é um rapaz imunossuprimido pelo infliximab, né? Aliás, uma coincidência, porque eu vi um caso anterior, um rapaz de idade muito semelhante, 50 e poucos anos, amigo pessoal meu, e ele tem doença de Crohn, começou-se grave, foi operado mais de uma vez para Crohn, uma forma muito grave de doença de Crohn, e começaram infliximab para ele. E ele foi internado com uma insuficiência respiratória, tipo aguda também, rapidamente evoluiu com insuficiência respiratória, tinha um infiltrado difuso na tomografia também, e enfim, evoluiu no hospital, acabou não indo para a prótese, não foi para o choque, mas fez uma biópsia transbrônquica e era tuberculose também. Então esses fármacos anti-10A têm uma propensão forte, né, para tuberculose, né? Então minha pergunta é essa: aqui nesse caso foi uma sepse pela micobactéria ou um outro agente? O choque séptico também não é comum, né, pela tuberculose, mesmo um indivíduo imunossuprimido. Então essa é a minha pergunta, minha dúvida. Fernando, eu acho que sim. Passa o próximo slide aí, Renato. Por causa disso. Era uma tuberculose sistêmica, sim, disseminada. Esse paciente, quando estava na SEMI, muito bem obrigado, ele se queixou de uma dor no testículo direito. A gente fez ultrassom, tinha um abscesso. A gente tentou tratar clinicamente, Francisco Sampaio deu parecer, etc., acompanhou com a gente. E, na verdade, ele não só tinha um abscesso no epidídimo e no testículo, mas como também na próstata. Ele foi orquiectomizado à direita e tentamos até fazer uma biópsia transretal, tecnicamente não foi viável, mas comprovado no testículo tuberculose, ou seja, ele teve efetivamente disseminação por esse germe. E eu acho que isso que você está falando, Fernando, um dos motivos que a gente trouxe esse caso, não é porque esse caso foi um caso gravíssimo que teve alta do CTI, mas porque, próximo, esse paciente teve essas complicações extrapulmonares, teve uma crise convulsiva ainda na semi-intensiva que retrocedeu tudo, foi reintubado, voltou para o CTI, a punção lombar não mostrou nada, o que ele provavelmente foi neurotoxicidade por isoniazida, é a única explicação plausível. Foi quando nós chamamos a Margarete Dalton para vir vê-lo, e a nossa opção naquele momento foi de fazer Zivox, rifampicina e Cambutol, o esquema que ele está até hoje. Está ainda em curso esse esquema. A próstata não foi abordada cirurgicamente, todos os relatos de tuberculose prostática é igual à cirurgia, mas pelo risco, etc., nós optamos por acompanhar. Ele fez uma ressonância, deve ter 7 a 10 dias, que está em regressão. Nós estamos acompanhando isso, é raro,
em tese é cirúrgico, e ele está muito bem obrigado. Mas a grande questão, próximo, saiu com aquele raio-x à direita, quer dizer, a parte pulmonar foi resolvida por completo. Não, sem dependência de oxigênio, nada, ele está absolutamente normal. Próximo. A grande questão é essa, são os imunobiológicos. Por quê? Porque são drogas que são cada vez mais usadas, principalmente por reumatologistas e gastroenterologistas, oncologistas, alguns mais específicos, e ainda vem outros mais novos, como, por exemplo, o inibidor de JAK, que é outra coisa. São imunossupressões, imunomodulações muito específicas, mas são muito específicas, só que abrem uma janela de oportunidade para alguns germes. E esse que é o ponto. Existem muitos imunobiológicos hoje no mercado. A gente vai ver esses pacientes com Crohn, com retocolite ulcerativa, com artrite reumatoide, com outras vasculites em uso. A resposta é magnífica, os pacientes melhoram muito, principalmente Crohn. Ano que vem deve ter um novo imunobiológico, que já está autorizado nos Estados Unidos pelo FDA, e parece que a Anvisa deve autorizar ano que vem, mais específico ainda para o tubo digestivo. Só que, ainda assim, a gente abre uma janela de oportunidade. Próximo. Então, quando você analisa os mais frequentemente utilizados e você vê que o infliximab é um dos que mais tem risco de causar infecção oportunista, isso tem que ser considerado. Então, esse paciente, em nenhum momento ele foi testado antes de começar o imunossupressor. Nem testado e nem pesquisado. Ele não tinha nenhuma imagem pulmonar, por exemplo. Né? Próximo. Então, e quando a gente analisa em pacientes com artrite reumatoide, que usam muitos desses pacientes usam imunobiológico, quando a gente analisa os pacientes que já tiveram infecção e que ainda recorrem, o infliximab é um dos que mais tem risco. Ou seja, eles trataram uma infecção oportunista, precisa do imunossupressor, eles voltam a fazer e ainda recorrem à infecção. Próximo. E quando a gente analisa por grau de evidência que germe está mais associado a esses imunobiológicos, o único com nível 1 de evidência é a tuberculose. Então, assim, no nosso meio é uma realidade. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos bolsões de tuberculose que a gente sabe que são resistentes, inclusive. Esse perigo vai chegar cada vez mais próximo da gente, a tendência é que a gente veja cada vez mais pacientes como esse. O motivo de ter trazido esse caso, um dos motivos é esse, quer dizer, chamar a atenção para todo mundo de que os imunobiológicos foi sem dúvida uma evolução na imunossupressão de pacientes com doenças graves, melhoraram a qualidade de vida desses pacientes, mas causam um risco muito grande para infecções oportunistas específicas. Próximo. Imunossupressora intensiva e prolongada, né? Com a doença de base prolongada, não se cogita mais de uma prevenção primária de tuberculose, estrongiloides, herpes vírus e aí até pneumociste carini. Quer dizer, eu acho que um paciente desses, na falta de rastreamento, caberia até uma profilaxia primária, né? Não sei como é que está o esquema. Sem dúvida. A profilaxia se baseia no risco. Quando você indica, por exemplo, uma isoniazida como profilaxia, que seria a droga possível, quer dizer, você tem que pesar o risco e benefício. A grande questão é, primeiro, testar para ver se o paciente é positivo ou não, se ele tem maior risco ou não. E segundo, pensar nas profilaxias sim. Essas drogas, como a gente mostrou, a tuberculose, nos imunobiológicos, tipo antagonistas de TNF, é uma realidade. Então, se você tem dúvida, faz a profilaxia. Se é realmente necessário, faz a profilaxia. É exatamente isso. Agora, uma droga só. Aí, em tese, sim. Em tese, sim. Eu não conheço nenhum outro esquema com mais do que uma droga. Agora, o que me parece muito são drogas caras que são administradas por infusão, ou seja, o paciente tem que ir num lugar para se fazer isso, num lugar, em tese, controlado, e que se passa ainda, sim, esse tipo de coisa. Quer dizer, eu tive não só esse paciente, mais ou menos na mesma época, eu tive um caso de Crohn também,
que a associação do Crohn é infliximab com azetioprina. É inclusive pior, né? Com aspergilos. Aspergilose disseminada. Gravíssimo. Quase morreu. Quase mesmo. Foi nesse ponto. E saiu muito bem, obrigado. Jovem, etc. Deu sorte. Mas não é brincadeira. Isso é uma realidade. E a gente tem que pensar nisso. Pois é, os estrongiloides é outra. E muita gente, e essa sua pergunta é muito boa, porque as pessoas também fazem muito corticoide. E corticoide já é o suficiente para uma explosão como essa, de tuberculose, de estrongiloides, de aspergilos, de histoplasma, enfim, isso tem que ser levado em consideração. Essas drogas não passam impunes, definitivamente não passam. A oncologia já o hábito de fazer tratamentos que geram imunossupressão, a história clínica de tuberculose, para quem vai fazer quimioterapia convencional, já é sinônimo de profilaxia, a gente faz. E para algumas drogas a gente usa o Bactrim, inclusive antiviral, porque a gente sabe que vai ter uma depressão de linfócito T o bastante para já justificar. Está do nosso lado. E aqui, então, no Rio de Janeiro, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E quantos diagnósticos não se passaram, né, nesses pacientes imunossuprimidos? Isso tem que ser levado realmente em consideração. A respeito da profilaxia da estrongiloidíase no uso do corticoide, a pneumo usa bastante corticoide, né? Quer dizer, a partir de quando? Aquela história de vamos fazer 5 dias e é tranquilo? Ou até aí a gente também tem que ter preocupação? Aquela história de vamos tratar de 4, 5 dias, tem uma sinusite que aí também tem que fazer profilaxia, ou a gente pode passar batido aí do estrongiloide? É difícil, porque o que acontece? O diagnóstico de parasitose, ele é pífio, né? Qual é o preço que você vai pagar fazendo a profilaxia? Nenhum. Até porque os remédios são baratos. Então, assim, o que a gente faz na terapia intensiva? Prescrever o corticoide? Revectina. 12 miligramas. Repete em 15 dias. Acabou. Entendeu? É melhor você fazer isso do que você pagar o preço. Essa é uma conduta que não está em nenhum guideline, não tem provavelmente evidência sustentando isso, mas entre você ter uma sepse por estrongiloides secundária a um tratamento que você está fazendo e você já sair tratando, até porque quantos de nós prescrevem antiparasitário de forma regular? Aliás, nós mesmos tomamos. Esse é o ponto. Então, assim, passa no esquecimento. E, na verdade, não deve. Outro dia, eu vi uma... A pergunta a ser respondida é outra. A pergunta a ser respondida é: qual é a prevalência de uma estrongiloidíase disseminada em quem faz de 4 a 5 dias de corticoide numa dose que a gente está acostumado a fazer? É baixa. A segunda pergunta o que efetivamente o tratamento previne? E a terceira pergunta o que o tratamento pode trazer de dano a este paciente? Para 5 dias, uma sinusite você não precisa, mas se você faz por mais tempo, por exemplo, um paciente que você não sabe como é que é a resposta imunológica, como é que é a resposta imunológica de paciente com uma sepse grave, que você vai fazer corticoide, uma dose maior do que... Não estou falando de hidrocortisona para sepse, estou falando de pelo menos meio miligrama por quilo de equivalente à prednisona de um paciente. Quer dizer, você está fazendo uma imunossupressão. Você tem que levar em consideração, porque a frequência é baixa. O estrago é grande, quando houver. E o custo, seja financeiro, seja em termos biológicos, ou seja, de reação adversa, colateral, é baixíssimo. Bom, no paciente imunossuprimido, Fernando, ele tem que passar pelos testes. O problema todo é que a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir o básico, o PPD. Né? Até porque a gente tem é uma discussão enorme, todo ano tem um painel exclusivo de PPD na ATS. Não se chega a um consenso. Aqui no Rio, a gente tem uma pessoa que lê PPD, que faz e lê o PPD, que é a Margarete Dal. Entendeu? Quando eu tenho paciente nesse cenário, eu mando para ela faz a leitura, a gente discute a profilaxia ou não,
enfim, eu considero esse o melhor cenário. Felipe, esse paciente que praticamente teve uma morte por tuberculose grave, abortada, extremamente bacilífero, quais foram as medidas adotadas aos seus contactantes familiares e até mesmo dos centros em que foi infundido o infliximab, já que ele era extremamente bacilífero? Esse paciente tem um filho de 8 ou 10 anos, a esposa, a mãe, que é uma senhora octogenária, a tia, que estava sempre com ele, enfim, a família inteira foi fazer o PPD com a Margarete, fizeram raio-x de tórax e PPD, todos foram negativos. Esse paciente era um professor de inglês, quer dizer, continua sendo, mas ele não está atuando pela hipoacusia. Eu espero que ele recupere mais para voltar a atuar. Ele atualmente está fazendo tradução. Esse paciente, ele dava aula em empresas no centro da cidade. Então ele rodava com muita gente, né? O que a gente pôde fazer, eu falei com o gastroenterologista dele, eu avisei, eu liguei para ele, falei, olha, estou ligando porque aconteceu isso, etc. Ele que tinha contato com o local que fazia as infusões, e até para que eles tenham retorno do que aconteceu com esse paciente. Então a família toda foi negativa, ninguém precisou de profilaxia química. O que nós fizemos no CTI? A gente ter o paciente em ventilação mecânica, ele fica mais fácil, quer dizer, o problema é quando você desconecta esse paciente, aí você tem micropartículas, gotículas, etc. no ambiente. Mas em ventilação mecânica, a gente tem 3 filtros. Nós temos um filtro interno do respirador, o filtro na válvula expiratória, e nós temos o filtro higroscópico para umidificação. Então, assim, é muito difícil, mantendo esse paciente em sistema fechado, você ter alguma disseminação. Mas quando você abre o sistema para trocar alguma coisa, para fazer uma aspiração aberta e tal, você realmente libera. Então esse paciente estava em isolamento respiratório, com máscara específica para isso, e nós temos leitos no CTI que tem pressão negativa. Então a gente manteve dessa forma. A gente tem que investigar se o paciente tem algum sintoma de tuberculose em atividade. Se não tiver, a gente vai partir para a investigação de doença latente. Então, a gente faz o raio-x de tórax, e do teste de pesquisa de contato, tem tanto o PPD, que é o teste cutâneo, né, que atualmente a gente tem tido dificuldade de fazer em laboratório particular, né, por uma questão de matéria-prima. E o PPD, ele pode ser positivo pelos pacientes que já foram vacinados para BCG. Então, ele não deixa tão claro se é ainda uma marca vacinal ou se é realmente um contato posterior que a pessoa teve e que represente uma tuberculose latente. Mas, ainda assim, nos doentes imunodeprimidos ou que vão fazer droga imunossupressora, se for acima de 5 milímetros, tem indicação da profilaxia. Com isoniazida, é a primeira linha. Se não puder, você pode fazer com rifampicina. Se não puder, pode fazer com pirazinamida com etambutol. E se não puder, atualmente a gente tem estudo de moxifloxacina. Tá? Além disso, no mesmo padrão do PPD, você tem o IGRA, que você faz no sangue, o nível sérico. Isso. O nível sérico de interferon gama de proteínas específicas da Mycobacteria tuberculose e que não são produzidos quando você faz pela cepa da BCG. Então, é interessante quando você tem um IGRA positivo que realmente representa um contato posterior do paciente com o bacilo da tuberculose. Mais alguma pergunta? Sim, Carlos, por favor. A experiência de vocês com o paciente que posteriormente apresente evidências de zoster. Eu digo isso porque nós temos pacientes reumatológicos que estão usando drogas, né, artrite reumatoide e outros, e usam corticoterapia. Tive uma cliente com uma dor terrível na perna, foi medicada inclusive com morfina no hospital e não se sabia o que era essa dor, todos os exames de imagem normais. E foi até interessante, porque o marido desesperado foi procurar o Niemeyer para saber o que era isso, porque conhecia ele, e disse, olha, indicou alguém, era paciente em Niterói, indicou alguém que tinha muita experiência com dor e tudo, ele fez uma prova terapêutica com a ciclovir e a paciente desmamou de morfina, desmamou de analgésico, saiu muito bem.
o quadro clássico. Zoster com corticoide é até relativo, diria frequente, mas é o que a gente mais vê, né? Tem pacientes imunossuprimidos e zoster é uma frequência maior. Por sorte, dá para tratar quando você começa rápido, enfim, evita a disseminação, mas pode ter complicações graves também, né? E requer isolamento respiratório. Então, a varicela zoster e herpes simples são os mais frequentes, e hepatite B e C. Então, além disso, os pacientes têm que ser testados para as hepatites virais, tá? É muito importante ter indicação de profilaxia. E o paciente tem que ter todo o calendário vacinal atualizado antes de começar essas drogas. Então, vacinar para hepatite B, tudo isso porque, tudo bem que ele é imunodeprimido, você pode ter uma diminuição na resposta à vacina, mas depois que ele inicia a droga, a resposta é pior ainda. Então, o ideal é você fazer até tem um tempo que você tem que esperar entre o término da droga e a vacina de acordo com a vacina que você vai fazer. Simples tratamento da febre reumática, quando você tem indicação de fazer corticoide, é a rotina. Se fazer o teste para estrongiloides e se fazer o PPD. Então, eu acho que sempre lembrar que é uma coisa simples do passado. Quer dizer, no passado, no Brasil, hoje em dia, a gente quase não vê febre reumática. É uma doença muito menos grave, com drogas muito menos graves, mas já se fazia isso. Assim, uma mudança do ponto de vista de uso de método de imagem bastante interessante nos últimos congressos que eu pude observar de PET. O pessoal está usando o PET para avaliar a resposta ao tratamento da tuberculose. A maior experiência no mundo hoje é na África do Sul. Eles apresentaram no congresso em Viena mais de 400 casos, porque lá tem uma incidência muito grande de tuberculose em pessoas com HIV positivo, né? E a incidência grande de tuberculose resistente. Quando o paciente não cai o SUV, ou seja, a intensidade da captação, a tuberculose resistente, o paciente vai mal, eles trocam o esquema terapêutico. No caso de tuberculose disseminada, é muito difícil, às vezes, você confirmar que o paciente não está respondendo, e os métodos de imagem, principalmente o PET-CT, tem sido assim, de grande valia. E num paciente que tiver suspeição, paciente com imunodepressão, como é esse paciente, ajuda você aonde que vai biopsiar, ajuda você a monitorar o tratamento e hoje a definir quando que você está tendo a falência de tratamento. Hoje, se sabe que algumas das lesões, os granulomas, né, podem até aumentar com o tratamento. Então, se você usar a tomografia como critério, aumentou de tamanho, não está respondendo, não, pode estar respondendo e, a verdade, o processo inflamatório até aumenta, e aquilo aumenta de tamanho, mas a captação de glicose progressivamente vai caindo. É igual no câncer, né? No câncer também você usa a queda do SUV, na tuberculose também são dados bastante recentes. E a segunda coisa, Carlos, é que muitos pacientes fazem resposta não infecciosa, mas autoimune com esses imunoterápicos. Saiu publicado um artigo, até a Mariana, que é R3 lá da Medicina Nuclear, apresentou, das respostas autoimunes ao imunoterápico. O paciente faz um quadro tipo sarcoidose, sarcoide-like, né, igualzinho a sarcoidose, quando faz o imunoterápico, seja a droga para oncologia, como essas drogas para doença inflamatória. O paciente faz hipofisite, né, Mariana? Faz inflamação da hipófise, faz tireoidite, faz colite, tem diversas manifestações, e o PET-CT consegue localizar, porque todas elas estão associadas ao aumento de processo inflamatório, acúmulo de célula do sistema imune ativado, isso capta a glicose intensamente. Então hoje é uma ferramenta que o imunologista, o oncologista, o médico que avalia para doença infecciosa hoje não abre mão mais de ter o uso da tomografia para emissão de pósitron com FDG para ajudar nos casos complexos. E nesse paciente poderia tranquilamente aquela próstata ficar super quente, intensa captação, vesícula seminal, toda a região com processo inflamatório infeccioso, e você ia poder estar monitorando. Se você está fazendo esquema tuberculose, aquela captação na próstata está caindo, você sabe que você está respondendo bastante bem e você poderia seguir com o tratamento, ou se houver uma captação com SUV acima de 5, que parece que é o cutoff, que falha de resposta, você poderia
programar uma intervenção. Lembrar que o nivolumab é uma dessas drogas que solta o freio de mão imunológico e vão surgir pneumonite, nefrite, uma série de complicações diferentes da imunossupressão. Quer dizer, é um espectro de imunomodulação que vai desde a imunossupressão até a exacerbação do sistema imunológico, né, com diferentes complicações. E cada vez mais a gente vai estar vendo isso, que isso já é uma realidade. Mais algum? Não. Encerrou. Bem, eu acho que, como sempre, a terapia intensiva traz casos que promovem uma discussão bastante ampla. Eu acho que a questão do doente imunossuprimido, principalmente no ambiente de terapia intensiva, é sempre um dilema, uma dúvida, um desafio, não só para os profissionais que estão envolvidos, mas também das expectativas da família em relação a todos os prognósticos que envolvem esse modelo de paciente. Eu acho que hoje a gente teve uma sessão bastante proveitosa, a gente está acabando um pouquinho antes, mas sem dúvida nenhuma eu acho que a gente trouxe um volume de informações e uma qualidade de informação. Eu queria agradecer muito então a Renato, a Carlinhos, Felipe Sadi, Dominique, por tudo que a gente teve capacidade de presenciar aqui hoje. Eu agradeço a todos vocês também. Lembrando que quarta-feira que vem nós não temos sessão e daqui a 15 dias nos encontramos aqui ao meio-dia. Tá bom? Um abraço e obrigado a todos.